Boa tarde a todas e a todos. Obrigado, Rafael, pelo convite. Queria agradecer aí a oportunidade de falar um pouquinho sobre o GERPISA, que eu acompanho há muitos anos, já desde o século passado, os anos 90, início dos anos 90, quando essa rede começou. Para o nosso azar aqui, não sei se vocês devem estar ouvindo, talvez um barulho aqui que estava o dia todo praticamente quieto, e agora, exatamente quando eu comecei a falar, o pessoal, os vizinhos de baixo estão fazendo uma reforma, e eu já pedi para ver se consigo reduzir esse barulho, eliminar de preferência, tá? Espero que não atrapalhe muito aí a nossa fala. Bom, em primeiro lugar, também eu queria dar os parabéns para vocês pela iniciativa, né, que foi apresentada pelo Marcos. Acho que é um banco de dados, é uma plataforma bastante interessante para quem faz pesquisa na indústria automobilística. Queria parabenizar vocês por isso. Eu não conhecia essa iniciativa, mas certamente de muito valor para quem precisar desses dados, quiser interagir com esses dados e dali fazer pesquisas, né? Acho que esse é o primeiro ponto. Então, eu vou falar um pouquinho do GERPISA, tentar não ser muito longo, porque o GERPISA tem a ver, obviamente, como vocês sabem, com a indústria automobilística. A indústria automobilística tem assunto para infinitos, né? Infinitos assuntos para qualquer profissional de qualquer área que você possa imaginar. Tem assuntos que têm a ver com pesquisa, ou assuntos interessantes de discussão que não necessariamente têm a ver com pesquisa acadêmica. Mas o GERPISA é uma rede internacional que foi fundada no início dos anos 90. Ela teve origem na França, foi criada por 3 pesquisadores, professores Michel Fresnay, Patrick Friedensohn e Robert Boyer, que já trabalhavam nesse assunto e resolveram, no primeiro momento, reunir pesquisadores franceses, com os quais eles já tinham contato, e logo depois, em 92, para ser exato, eles internacionalizaram a rede, trouxeram principalmente pesquisadores da Europa, de outros países europeus, e aí de alguns países da América do Sul, principalmente aqui no Brasil, principalmente o Mário Salerno, começou logo no início, foi um dos convidados a participar da rede, professor, o Jorge Carrillo, que o Rafael conhece, do México. Bom, e o motivo básico dessa internacionalização do GERPISA foi uma tentativa de, através dessa rede, criar um conjunto de conhecimentos e expandir um pouco a ideia de que aquilo que estava sendo colocado principalmente por autores, consultores americanos, né? A ideia, a partir dos anos 80, início dos 90, alguns de vocês, talvez não pesquisavam na época, ou não tem registro disso mesmo, sendo mais novos, de um livro que teve uma marca muito importante na indústria automobilística, né? Que foi A Máquina que Mudou o Mundo. Esse livro, ele tinha uma série de dados muito interessantes, trabalhava muito com a história e o conceito de Lean Production, né, que esse livro, inclusive, ajudou a cunhar. Mas ele tinha um problema, e que, pelo menos, eu vejo um problema, né, vi um problema, né, que era compartilhado por esse pessoal do GERPISA, de que esse livro dizia que o modelo Lean Production, tal qual criado e consolidado no Japão, era o único e definitivo modelo de gestão da produção que toda a indústria automotiva, e mais do que a indústria automotiva, todas as indústrias do mundo deveriam seguir, porque era o definitivo, era o modelo que se prestava a qualquer setor, não só o automotivo, qualquer país, qualquer região, em qualquer circunstância. E a rede GERPISA surgiu como uma tentativa de contrapor essa ideia, né, de dizer que, na verdade, e essa era uma discussão que os franceses faziam bastante já desde então, e dizer que o capitalismo, de uma maneira geral, a indústria automotiva em particular,
ele não é um modelo de produção, vamos dizer, um sistema de acumulação único, ele tem variantes, né, que diz respeito a regiões e principalmente também a países, e que o capitalismo, de uma certa forma, se acomoda, é moldado e molda aspectos sociais, econômicos específicos das regiões e dos países. A mesma coisa se aplicaria à indústria automobilística. A indústria automobilística nunca teve e nunca teria, na visão desses franceses, da rede Gerpisa, uma única forma melhor, mais eficiente, né, e definitiva de pensar eficiência, resultados na produção. Então, a ideia inicial foi se contrapor a essa visão que principalmente vinha de pesquisadores americanos, de colocar essa linha muito unidimensional, vamos dizer assim, né, para o capitalismo de uma maneira geral e a indústria automobilística em particular. E a ideia de internacionalização era trazer pesquisadores de outros países para trocar ideias, compartilhar conhecimentos, né, de como a indústria automobilística se portava, se comportava, né, se evoluía em diferentes países e criar vamos dizer, um espectro, um cenário um pouco mais diverso, um pouco mais abrangente do que, naquele momento, muitos pesquisadores, não todos, né, mas uma porção majoritária de pesquisadores americanos procurava, vamos dizer assim, colocar e analisar esse setor. Então, esse conceito do One Best Way, né, é um conceito que estava lá na máquina que mudou o mundo, e que era, vamos dizer, um objeto de muita discussão, né, por parte da Gerpisa na sua origem. E, assim, eu vou entremear a minha conversa falando um pouquinho de como funciona também a rede, né? Então, no início dos anos 90, esse era o objetivo. Como qualquer rede acadêmica mais consistente, né, o Gerpisa promove encontros anuais, continua promovendo desde então, desde o seu início, encontros anuais. No início, era basicamente só em Paris, esses encontros anuais, onde os pesquisadores associados podiam apresentar os seus papers, trocar ideias, visitar fábricas sempre francesas, né, próximas à região de Paris. E a partir dos anos 2000, especificamente, acho que em 2010, nessa linha de internacionalização, também começou a se perceber que seria interessante internacionalizar também o local onde esses encontros aconteciam. Então, desde 2010, os encontros do Gerpisa, os encontros anuais, acontecem um ano em Paris e no ano seguinte em outro lugar, né? Qualquer outro lugar, dependendo de quem se propõe a ser anfitrião e dependendo das condições que a direção do Gerpisa avalia como mais interessantes para um evento. Então, a partir desse ano, a partir de 2010, se começou a ter encontros em outros países, começou em Berlim, depois em Cracóvia, na Polônia, em Turim, na Inglaterra, depois no Japão, em Kyoto, Puebla, no México, e em São Paulo, onde, inclusive, o Rafael esteve presente, onde a gente se encontrou pela primeira vez em 2018. O encontro anual do Gerpisa foi feito em São Paulo e foi um dos melhores, e isso não só porque eu organizei, ou menos por isso, mas mais porque a visão de muita gente foi né, a avaliação de muitos colegas foi de que foi um evento muito interessante. Eu diria que um dos motivos mais interessantes, a meu ver, é que ele trouxe de volta algo que o Gerpisa tinha bastante na sua origem, que era uma discussão mais forte sobre trabalho, que acho que interessa bastante aqui a nossa audiência, né? Bom, eu acho que, não sei se eu preciso dizer, mas o Gerpisa sempre acabou atraindo pesquisadores com um viés mais crítico, né? Que, vou dizer, de centro-esquerda, esquerda, um pensamento mais voltado para a importância do Estado como um estimulador de políticas, e regulador, vamos dizer, do que acontece no capitalismo de uma maneira geral, na indústria automobilística em particular, e, portanto, desde a sua origem, o tema trabalho sempre foi muito importante.
além dos encontros internacionais, o GERPISA desenvolveu, a rede GERPISA desenvolveu temas de pesquisa que procuram envolver boa parte dos pesquisadores, e a partir daí também produziu livros, né? Um dos livros, justamente, acho que do final dos anos 90, envolveu aspectos sobre trabalho. Eu escrevi um dos capítulos junto com o Mário Salerno. Mas a partir de 2000, vou dizer assim, a partir de 2010 até basicamente 2018, eu vou dizer que é o marco quando aconteceu o evento em São Paulo, essa questão do trabalho, eu diria não só no GERPISA, mas eu diria que, de uma maneira geral, no mundo todo, talvez com diferentes gradações, o tema do trabalho deu uma certa importância, de enfoque. Não, o tema do trabalho continua e sempre foi muito importante, mas do ponto de vista acadêmico, houve um certo refluxo, pelo menos eu percebo isso em temas de pesquisa, talvez menos na área de ciências sociais, mas mais em outras áreas, como economia, administração, mesmo na engenharia de produção, eu sou engenheiro de produção, né? E nós se envolvemos muito mais, eu e alguns colegas, se envolvemos muito com o tema do trabalho, já no século passado, desde os anos 80, 90, início dos anos 2000. E em São Paulo, em 2018, a gente trouxe sindicalistas para apresentarem mesas, né, nas mesas principais do evento. Alguns temas foram bastante debatidos em relação ao trabalho, e desde então, lentamente, esse tema do trabalho voltou e eu acho que é um dos temas que está ganhando importância de novo, não só no GERPISA, mas de uma maneira geral no mundo, mas hoje aqui eu estou falando do GERPISA, né? Então, acho que teve essa questão desses encontros que passaram a ser feitos em vários países. Só para vocês saberem, no ano que vem, 2024, e aí eu estou falando um pouco isso não só para dar a notícia, a informação, mas eventualmente para convidar quem puder. Lógico, não é muito fácil, né? Hoje em dia, nunca foi fácil, hoje em dia é mais difícil, mas quem puder submeter trabalhos para o próximo encontro do GERPISA, que vai ser em Bordeaux, na França, e poder participar lá, idealmente, eu acho que seria uma grande oportunidade para quem tem interesse na indústria automobilística estar presente, interagir com pessoas do mundo inteiro. Isso é uma característica do GERPISA, né? Você tem pessoas, assim, de muitas partes do mundo, são raros os países que têm alguma importância do setor automobilístico, que não tem representantes, pesquisadores participando de maneira relativamente ativa do GERPISA. Hoje em dia, a gente tem um conjunto de, se não me engano, 4 ou 5 pesquisadores americanos que, até 2015, por exemplo, a gente não tinha praticamente nenhum americano na rede, e alguns americanos começaram a participar a partir de 2016, 2017, estão lá presentes todo ano, são pessoas muito interessantes, muito abertas. Fora isso, tem gente da Ásia, do Japão, tem uma pessoa da China. Em 2025, muito provavelmente o encontro será em Xangai, na China. Da Europa, logicamente, muita gente, do México, América do Sul, pouca gente, né, fora Brasil. Esse ano teve uma pessoa da Argentina, ou 2 pesquisadores da Argentina, um do Uruguai, pela primeira vez. O grosso, certamente, é o pessoal da Europa, mas são encontros muito interessantes, porque são encontros de um número relativamente pequeno de pessoas, mas não muito pequeno, eu diria de 50, 60 pessoas, em média tem sido assim, e uma interação muito gostosa, muito tranquila, muito informal entre as pessoas que se encontram anualmente, né, e depois conseguem ter interação fora do encontro. Então, são eventos, assim, muito... Em geral, as pessoas gostam muito, mesmo quem vai pela primeira vez, tem sempre vou dizer, gostam muito do que vem, dos contatos que fazem. Então, também é um convite para quem está aqui, tem algum trabalho, de submeter ao GERPISA. Não há o processo de avaliação para os encontros não é um processo muito rígido. Então, mesmo trabalhos que não estão acabados ainda, né, pesquisas que estão em andamento, são muitas vezes bem aceitas e podem ser apresentadas e discutidas nesse evento. Então, isso é um pouquinho mais do GERPISA, como ele funciona nos encontros, né? Eu diria que, assim,
a partir de 2016, 2017, um tema que começou a crescer muito de importância foi a questão da eletrificação. De uma certa forma, o GERPISA foi seguindo ao longo dos anos aquilo que era temas importantes para a indústria como um todo, né? Então, por exemplo, no início foi essa questão da variação dos modelos nacionais de indústria automobilística. Por exemplo, você tem um país como a Alemanha, né, que tem uma indústria muito concentrada em carros de alto valor, né, mas, por outro lado, isso tem a ver com o modelo do país, do capitalismo alemão, é um capitalismo muito distinto do americano, do brasileiro, onde você tem os sindicatos ainda com muita força, com muita participação nas fábricas, com representantes nas comissões de fábricas, que apoiam a indústria e nunca foram, vamos dizer, de oposição à indústria, né? Foram participativos em relação a como e tem um papel importante nas estratégias das organizações alemãs. Isso se reflete também em salários mais altos comparativamente a outros países. Quer dizer, o modelo de indústria automobilística alemã é muito diferente do modelo japonês, que é diferente do modelo americano, onde quase sempre a indústria mais recente americana, as novas fábricas, foram implantadas em regiões sem sindicatos. Então, essa ideia da antissindicalização é um processo muito comum na indústria americana, né, especialmente nas novas fábricas. Também tem a ver com a indústria japonesa, e por isso o just-in-time, o modelo Lean, cresceu nessas indústrias. Esse foi o início, vamos dizer assim, do GERPISA. Depois teve uma fase em que se discutiu muito, que eu me lembro, a ideia da modularização, né, e a relevância crescente das empresas de primeiro nível, né, do Tier 1, na relação de forças do setor. Se discutia muito até que ponto empresas como a Vistion, na época, uma empresa francesa, a Delphi, teria nessa cadeia no futuro, né? Se apostava que essas indústrias de primeiro nível ganhariam ou superariam a importância das próprias montadoras, né? Por conta da importância que elas tinham nesses processos de modularização do processo produtivo da indústria automobilística. E talvez um outro momento muito importante é esse, que a gente ainda está hoje, embora tenha mudado um pouco, essa ideia de eletrificação da frota, né, surgiu com força nos anos 2018, 2017, e se tinha uma perspectiva muito otimista em relação ao avanço da eletrificação na indústria automobilística, especialmente na França. A Renault foi uma das pioneiras, né, na oferta de veículos elétricos. Eu me lembro, se não me engano, do evento em Cracóvia, na Polônia, teve uma apresentação de um engenheiro da Renault falando e mostrando os modelos da Renault elétricos, né, que iam ser lançados em 2018, 2019, 2020, as perspectivas de vendas, e tudo isso não se revelou desta forma por vários motivos, né? O processo de eletrificação passou a ser muito menos rápido do que se esperava na época, mas ele continua bastante forte. No início não se tinha ideia do papel que a China iria desenvolver, né, nesse campo. Hoje em dia a China ela está liderando o processo de eletrificação da indústria automobilística, né, como vocês sabem, e isso tem causado grande preocupação, especialmente na Europa, né, mas também em outros países, como Estados Unidos, por conta do impacto que o crescimento vertiginoso da China e o poder que ela vai ter, né, e já tem hoje em dia em relação a essa indústria, especialmente aquilo que ela tem em termos de conhecimento, o conhecimento que ela tem, a importância que ela tem, especialmente no campo das baterias, quer dizer, isso traz uma série de desafios, né, uma série de ameaças para a indústria, especialmente para a francesa, mas não só. Os pesquisadores franceses, que estão sempre em maioria nos eventos do GERPISA, têm discutido muito e têm falado muito dessa preocupação sobre o futuro da eletrificação e a possível, ou a potencial perda de importância que a indústria local
por exemplo, da França, poder arcar, né, as consequências desse processo. Se procura reagir a isso, então, em termos de políticas públicas, tem muita coisa acontecendo em relação à eletrificação. Esse é um tema bastante em evidência na discussão dos eventos do GERPISA, e fora isso, também nos anos 2010, por volta de meados de 2010, um outro tema passou a ganhar uma importância muito grande que não tinha no GERPISA, que é toda a ideia, o campo da mobilidade urbana, né? A indústria, o GERPISA, no início, como muitos pesquisadores do setor, estudavam basicamente processos produtivos, a questão dos sindicatos, a questão do trabalho, a questão das estratégias das empresas montadoras de automóveis, e a discussão era muito sobre projeto do produto, divisão internacional do trabalho em termos de projeto de produto, a importância dos países centrais, a importância de países como o Brasil, México, países periféricos, mas sempre pensando projeto, produção, políticas públicas para a produção, né, e consumo de produtos, ônibus, caminhões, automóveis. A mobilidade urbana coloca uma outra camada, outras camadas de discussão, né, incorporando a ideia de eletrificação, mas não só questão de carro autônomos, veículos autônomos, mas a questão do uso, né, a questão do uso do produto, o produto sendo utilizado nas cidades e todos os aspectos que isso levanta em termos de temas de pesquisa, né, relacionados intimamente com a ideia ou com o conceito de sustentabilidade. Então, mobilidade sustentável passou a ser um tema bastante forte do GERPISA. Até hoje, eu, inclusive, também fiz um pouco dessa inflexão nos meus projetos de pesquisa, né? No início era fundamentalmente trabalho, projeto-produto, políticas públicas voltadas ao fortalecimento da indústria no Brasil, como fazer isso, a gente tem trabalhos nessa área, minha equipe de pesquisa, e a questão de uns 8 anos atrás, a gente começou a incorporar também temas ligados à mobilidade urbana, né? Como descarbonizar essa indústria, como encarar o desafio que é, especialmente em cidades grandes, né, o transporte público, os modais, como gerar políticas e como pensar em políticas públicas, não só em termos de produção, mas principalmente em termos do uso, né, desses modais, os diferentes modais, as alternativas de modais, ou a combinação de modais, para não só melhorar o transporte das pessoas, né, mas também para reduzir os efeitos nocivos em termos de ambiente. Então, esse é um tema que está perfeitamente hoje ligado e incorporado pelo GERPISA de uma maneira geral. Os temas, fora esse, bom, tem esse tema da eletrificação, né? Só para dar uma outra informação, um dos livros que acabaram de ser lançados a partir do GERPISA, das redes do GERPISA, foi escrito pelo Tommaso Pardi, que é o diretor-geral, é um italiano que, na verdade, é radicado na França. Ele hoje é o diretor-geral do GERPISA, diretor de pesquisas do GERPISA, é o que será uma espécie de um presidente do grupo. E ele escreveu um livro muito interessante que um pouco mostra a preocupação dele, de outras pessoas do GERPISA, acho que de todos nós, né? Que é um pouco o fato de que, especialmente na Europa, mas não só na Europa, carros elétricos, eles estão sendo os modelos de carros mais vendidos, elétricos, né? Elétricos, não só elétricos, híbridos também, são carros de valor muito alto, em geral as SUVs, né? O que traz um problema, né? Vamos dizer, ou pelo menos no mínimo, não só um tema de pesquisa, mas uma questão econômica e social, né? Quer dizer, e esse é o tema do livro dele. Será que a eletrificação, ao invés de resolver problemas socioeconômicos, ambientais, ela está contribuindo para um aumento
desigualdade social, no sentido de que as indústrias estão se focando em produzir carros mais pesados, portanto, menos ambientalmente corretos, voltados para a alta renda, né? Será que esse é o futuro da indústria? Né? Então, é um livro que um pouco discute essa questão da eletrificação versus diversidade social, desigualdade social. Na área de políticas públicas, né, de descarbonização, acho que tem também muita coisa a ser feita, e no Brasil acho que esse é um tema bem legal, bem importante, tenho bastante interesse, tenho trabalhado um pouco nesse tema, porque o Brasil, a gente já apresentou vários trabalhos no GERPISA, em que o Brasil tem um diferencial muito particular, que é o etanol, né? E o etanol é um combustível que pode gerar, vamos dizer assim, potencialmente uma alternativa brasileira, mas a partir do Brasil, que pode se expandir para outros países. Pouco tem sido feito em relação à expansão do uso do etanol para outros países, mas isso pode mudar, né? Então, a gente estava falando um pouquinho, quer dizer, o GERPISA atua, quer dizer, do ponto de vista de GERPISA, mas eu acho que para quem estuda a indústria automobilística tem temas muito interessantes. Na verdade, a indústria automobilística, eu falei isso no início hoje, né? Ela tem assunto para qualquer tipo de pesquisa, acho que para qualquer área do conhecimento, né? Mas a indústria automobilística sempre puxou, a indústria automobilística é a origem da linha de montagem, é a origem da produção em massa, é a origem do modelo japonês, da Lean Production. Hoje está puxando essa questão da descarbonização, né, da eletrificação. Então, existem temas que podem ser tratados em termos de políticas mais gerais, políticas públicas, tem temas que a gente chama de está no ambiente meso, vamos dizer assim, né, de estratégias de empresas, estratégias de governo em termos de mobilidade urbana, ou estratégias industriais. Tudo isso tem tema direto, né, sem fim para se estudar, e também no nível mais micro, as políticas organizacionais, o trabalho na indústria 4.0, ou, sei lá, não gosto muito desse nome, mas o trabalho vis-à-vis as novas tecnologias, as respostas sindicais, quais têm sido, para onde elas podem ir. Então, tem temas, assim, infinitos para serem estudados na indústria automobilística, e, como eu falei, o GERPISA, ele aceita bons trabalhos em qualquer um desses temas, né? E eu acho que tem um campo muito grande aí para a gente evoluir. Eu estava falando só para finalizar, depois, se tiver perguntas, a gente pode se estender um pouquinho mais, do ponto de vista da tecnologia e de desdobramentos que existem especificamente no Brasil a partir do etanol, né? O etanol é uma fonte renovável de energia, e eu publiquei questão de um mês atrás, um artigo que um aluno meu acabou desenvolvendo através da minha orientação. Ele compara o nível de emissões de um automóvel convencional atuando tendo como combustível somente a gasolina, um outro funcionando somente com etanol, e um carro elétrico, puro elétrico, né? Ele comparou o nível de emissões de CO2 desses três automóveis, né? Um funcionando etanol só, outro somente com gasolina e outro carro elétrico, com bateria. E calculou o nível de emissões de CO2 considerando o ciclo de vida inteiro do produto, né? Não só enquanto o produto está rodando, mas desde tudo que tem a ver com a fabricação, a rodagem, né, o período de rodagem, com parâmetros semelhantes, e incluído também o descarte, o nível de emissão do ciclo de vida total, Life Cycle Assessment, que é o nome em inglês, né? E ele chegou à conclusão, e a gente publicou um resumo disso no Valor Econômico, que um carro funcionando somente a etanol, 100%, o nível de emissões de CO2 é um pouquinho superior ao carro elétrico. O que é um dado muito interessante, que traz para o Brasil algumas possibilidades, né, de utilizar uma fonte renovável específica do país,
que, do ponto de vista ambiental, ele não está muito distante do nível de emissões de um carro elétrico, o que oferece um material bastante rico para a gente pensar políticas públicas, né, relacionadas a essa indústria, o que deve ser incentivado, o que não deve ser incentivado, que potencial a gente tem no Brasil de criar uma fonte alternativa, ou uma fonte de renovável, e fortalecer essa fonte renovável, né, e procurar expandir ela para outros países, inclusive, né, como fonte de renda, fonte de trabalho, fonte de transmissão de tecnologias inovadoras para outros países, né? Então, embora, né, a indústria no Brasil, em todas as análises ultimamente já não são as recentes, elas já têm bons anos, né, que a indústria do Brasil não tem vivido períodos bons. Na indústria automobilística, talvez o que a gente tem como algum tipo de oportunidade que vale a pena a gente pesquisar mais é justamente essa questão do etanol, né, e do tipo de incentivo que deve ser dado por governos à eletrificação de frotas, né? A gente defende nesse artigo que a eletrificação, os subsídios, o apoio do governo deve ser muito mais concentrado em transporte público, em ônibus, né, do que em dar subsídios para a compra de automóveis elétricos de uso individual, né? Mas isso é só uma pista de uma discussão que vale a pena a gente fazer, a gente está procurando fazer, se aprofundar um pouco nisso, mostrando um pouco do que a gente está fazendo, a minha equipe, junto comigo, em termos de pesquisa nessa área. Mas acho que eu tenho a impressão que falei bastante e queria finalizar por aqui, convidar todos a participar do GERPIS, da forma que puderem, eu estou sempre à disposição para orientar e abrir as portas do que for possível, e se tiver alguma pergunta, também ficaria satisfeito em desenvolver alguma coisa adicional. Roberto, excelente. Não, a gente tem várias perguntas aí, com certeza, o pessoal vai mandar aqui para a gente daqui a pouco. Eu acho muito legal, só vou fazer um comentário inicial em cima da tua fala. Eu conheço os trabalhos, venho acompanhando os trabalhos do GERPISAR, desde que eu estou na graduação, que eu comecei a estudar mais a questão automotiva do sul fluminense, né? E eu lembro que os textos que eu lia eram textos que enfatizavam demais isso que você está destacando aqui para a gente, que é a questão do trabalho, da lean production, né, da reestruturação produtiva. E aí quando comecei a me envolver mais diretamente com a pesquisa automotiva recentemente e a me engajar um pouco, tentar participar dos eventos da rede, esse primeiro evento que eu participei em São Paulo, inclusive, me chamou a atenção a diversidade, porque o Freire era um sociólogo, né, o Boyer um economista, e esses caras fundaram, dentro daquela perspectiva da teoria da regulação francesa e tal, essa discussão que tem muito a ver, a máquina que mudou o mundo, como você disse, pensa a trajetória do setor automotivo como alguma coisa convergente, assim, né, que vai afunilar. E eles estão dizendo o contrário, que é uma tendência de divergência. Exatamente. E eu acho que eles estavam certos, no final das contas, porque as diferenças são gritantes, assim, não só de empresa, mas da forma como essas empresas também se inserem nessas realidades. E com essa entrada da China nesse mapa global aí de concorrência no setor automotivo, esse cenário ainda ficou mais heterogêneo, mais diverso. E aí me chamou a atenção isso. Na época que eu participei do evento de São Paulo, eu cheguei a conversar com o Mário Salerno, me chamou a atenção um pouco como havia uma certa redução do interesse e das discussões em torno do mundo do trabalho e das questões sindicais, né? Porque essas mudanças que você estava, né, uma mudança geracional, com gente de diversas áreas, e com todas essas transformações em termos de mobilidade, de eletrificação, sobretudo, essa confusão se o automóvel é um bem de consumo ou é um serviço, né?
Então, depois a gente até fez uma conversa, uma entrevista para o Brain com o Mário, e aí isso ficou muito constatado, assim, né, que enfim, não dá para a gente imaginar que as pessoas vão ficar discutindo o que se discutia há 40 anos atrás, então tem que ser uma mudança geracional. Ainda assim, a gente vem investindo bastante, né, em discussões que também enfatizem a questão trabalhista, a questão sindical. Inclusive, hoje, né, tá acontecendo saiu assim, eu recebi várias notícias de uma greve acontecendo simultaneamente, né, em plantas da GM, da Ford e da Stellantis, que é a Chrysler em Detroit, naquela região, né, que a gente visitou lá, né? Vou até ler mais um pouco sobre essas informações, mas é um indicador interessante de que, apesar de todas essas transformações que, por exemplo, a eletrificação que podem estar indicando aí para uma redução gradual, um enxugamento ainda maior das plantas, uma redução gradual também em termos de mão de obra, essas plantas, essas empresas, essa discussão envolvendo, ou essa atuação sindical, ela não morreu, né? E ela está sempre desenvolvendo formas novas de se manter ativa. Acho isso um dado muito importante, que o trabalho continua a estar presente, né? O trabalho não vai desaparecer. Temos uma pergunta aqui do Cristiano. O Cristiano pediu para avisar, ele tem um evento agora de Sociologia Econômica do Steiner, que começa às 18 horas, e ele ia ter que dar aula, então ele se desculpou e pediu para avisar que ele ia precisar sair, a gente já tinha conversado sobre isso. Mas antes ele deixou uma questão para tu aqui, Roberto, que se você tem uma visão do ponto de vista de quem tem sido apresentado no GERPISA, do que tem sido apresentado no GERPISA desde os anos 90 até hoje, sobre o lugar do Brasil na rede de produção global da indústria automotiva. Melhoramos, pioramos ou continuamos no mesmo lugar? Eu diria, bom, acho que não é muito difícil responder essa pergunta, né? Que a gente piorou, com certeza, né? Assim, nessa trajetória de acompanhar o GERPISA e tomar parte do GERPISA, eu faço parte do comitê de direção, né? Que se reúne 2 vezes por ano, uma vez durante os encontros presenciais e uma vez em janeiro. Algumas vezes é presencial, algumas vezes é online. Então, eu acompanho um pouquinho também os bastidores do GERPISA, né? E, bom, mas isso é só uma informação, não tem a ver tanto com a resposta, mas o Brasil ganhou muita proeminência em 2 momentos, assim, proeminências positivas, né? Talvez 3 momentos. Um foi na época, uma época positiva para a indústria como um todo, que é a época em que, e aí tem a ver um pouco com a localização de vocês, quando foi criado o consórcio modular. Né? O consórcio modular, naquela fábrica de Resende, ela, naquele período, naquela época, era uma coisa absolutamente revolucionária em termos de concepção de fábrica, né? Aquela fábrica em que você não tinha nenhum funcionário da própria Volkswagen, né? Todos eles eram consorciados, vamos dizer assim, né? Todos os operários que trabalhavam na fábrica, ainda é assim, de uma certa forma, eram pessoas escolhidas pelos fornecedores, né? Então, aquele projeto, a maneira daquilo lá funcionar, né, que tinha um pouco a ver com modularização, que foi um tema que eu falei que teve uma importância muito grande nos anos 90, final dos anos 90, no mundo todo, especialmente no GERPISA. Acho que essa fábrica trouxe muita luz para a indústria automobilística, do ponto de vista de interesse. Um outro momento foi o momento assim, em que a indústria atingiu seu pico em termos de produção, estava bombando, vamos dizer assim, do ponto de vista de produção, carro popular e tal, que foi por volta de 2013, né, em que a gente atingiu o auge em termos de volume de produção, a indústria se multiplicando, atraindo muito capital para o Brasil, novas fábricas e tal. Então, esse foi um momento também que atraiu muito interesse de saber o que ia acontecer aqui, o que estava por trás desse aumento, né, a chance que o Brasil tinha de ser um dos 5 primeiros países em termos de produção de automóveis.
esse foi um outro momento. Eu diria que também as políticas, especialmente o Inovar Alto, né, que foi uma política, depois um pouco menos o Rota 2030, mas principalmente o Inovar Alto, foi um momento assim que também atraiu a atenção, que estava sendo feito em termos de política pública no Brasil. Mas eu diria que, especialmente de uns 5 anos para cá, até um pouco mais, a indústria como um todo tem perdido a importância econômica em termos de emprego, né? Sindicatos se enfraquecendo, isso não é específico da indústria automobilística, mas o interesse, a relevância da indústria brasileira tem caído em termos de importância, né? O que eu vejo, assim, não só em termos de pesquisa, de relevância da indústria, mas se há alguma oportunidade para o Brasil, tem a ver, de alguma maneira, com o etanol, né? Do ponto de vista dessa indústria ganhar importância nacional para o país e isso ser uma base para uma política vamos dizer, inovadora em termos do que está acontecendo no resto do mundo, né? Mas, assim, ultimamente, teve momentos de muito refletor sendo direcionado para o Brasil, muito interesse que o Brasil atraiu, né, em termos de pesquisa, em termos mesmo de investimentos, de interesses gerais, e recentemente tem havido poucos fatos novos, interessantes, instigadores, né, promissores para a indústria. Talvez o que exista mais para frente, vamos ver. Esse atual governo está para lançar um novo programa de incentivo, algo que vai substituir o Rota 2030, né? Então vamos ver o que virá desse novo programa e o que isso pode eventualmente trazer de alento para essa indústria, né? Não só para a indústria, mas para todo mundo que de alguma forma trabalha nessa indústria, inclusive nós pesquisadores. A Maria fez 2 perguntas em uma. Como que o GERPISA está... Você já tocou na questão sindical, mas ele entende como é que o GERPISA vem tratando o sindicato, considerando nos últimos anos. É um tema... Estudar o sindicato é um tema que perdeu um pouco de relevância ou não. E a outra pergunta também sobre o sindicato, como que você enxerga também a relevância do sindicato, mas acho que nesse sentido ela perguntando como ator, né, como ator político na produção automotiva, né? Bom, se eu falar por mim mesmo, eu fui um desses pesquisadores que deixou de pesquisar com mais afinco, com mais frequência a questão do trabalho. A minha tese de doutorado tem tudo a ver com a indústria automobilística, o conceito de grupos semi-autônomos, aquela linha sociotécnica, né? Isso no século passado, final dos anos 80. Eu tenho uma tradição, assim, na minha origem, a gente trabalhou muito com sindicato, com o Diese, como eu falei, minha tese de doutorado, mas eu fui um dos que acabou, vamos dizer, deixando um pouco de lado essa questão. E acho que isso aconteceu de uma maneira bastante ampla, especialmente, eu posso dizer, no setor dos engenheiros, né, engenheiros de produção, que sempre, vamos dizer assim, muitos de nós, ou alguns de nós, sempre estudaram isso, não só aqui na USP, na UFRJ, na própria Universidade Federal de Fluminense, Minas Gerais. Eu acho que a redução da importância dos sindicatos, né, a redução da própria importância da indústria automobilística de uma maneira geral, acabou um pouco provocando isso, né? Eu acho que a questão do trabalho, a questão do emprego nunca deixou de ser importante, mas, de alguma maneira, outros temas acabaram atraindo os pesquisadores para outros campos, né? Isso, acho que isso não é só um fenômeno brasileiro, mas também se reflete no GERPISA. O que eu vejo é que, como eu falei, né, há sinais de que talvez um novo momento para esse enfoque em termos de pesquisa, para esse tema de pesquisa, que eu acho que tem muito a ver com as novas tecnologias, né?
inteligência artificial, novas tecnologias entrando não só nas fábricas, mas principalmente nas fábricas também, isso pode trazer de volta, ou parece que já está trazendo de volta o interesse de pesquisas no mundo todo, não só no GERPISA e não só no Brasil, nesse tema. O meu ponto de atenção, assim, é que eu muitas vezes vejo trabalhos sendo feitos, vamos dizer, hoje em dia, né, estudando conceitos, o impacto da tecnologia no trabalho, mas com uma certa... replicando conclusões, replicando, vamos dizer, métodos que aconteceram no passado, né? As novas tecnologias afetando o trabalho, elas estão, quer dizer, já passamos por isso várias outras vezes. Tinha uma época que se falava muito em fábricas do futuro, eu vivi esse período, né? Fábricas do futuro, fábricas sem operário, ou os robôs roubando os empregos, né? E muitos estudos foram feitos, e eu acho que as tecnologias são um pouco diferentes, tem algum diferencial em relação ao que eram as novas tecnologias dos anos 80, ou mesmo antes, e eu acho que a gente precisa, quer dizer, nós, colegas que estudam esse tema, acho que precisam, talvez, de quadros teóricos um pouco mais apropriados a entender o impacto dessas novas tecnologias que hoje surgem, né, que são diferentes do que aconteceu nos anos 80, para oferecer efetivamente, vamos dizer, insights, conclusões, abordagens mais adequadas ao que a gente está vivendo hoje. Então, o Vinícius deixou uma pergunta aqui sobre... Ele tem um interesse grande acerca da eletrificação, e, em particular, a eletrificação no Brasil, e ele está perguntando o que você enxerga quais as mudanças de produção, mobilidade urbana e políticas públicas, né, ou seja, tanto na produção do automóvel como mobilidade, são, né, 3 mudanças bastante significativas. Quais vão ser os impactos dessas mudanças provocadas pela eletrificação, né? Política pública, o tipo de produção, o tipo de mobilidade no cenário brasileiro? Bom, um pouco eu já comentei sobre isso, né? Eu acho, quer dizer, a gente já está observando alguns fenômenos, né? Algumas ações, por exemplo, as fábricas chinesas já estão entrando no Brasil, né? Isso é um processo, assim, inevitável, já está começando, vai acontecer em breve, já a montagem de carros chineses no Brasil vão oferecer carros, automóveis elétricos. Hoje, a maior parte são importados, mas isso vai acontecer. O que eu acho em relação a essa entrada de produtos chineses, ou a mesma fabricação local de produtos chineses, é que, primeiro, que, assim, subsídios, apoios públicos a esse tipo de fábrica, né, para montar e produzir carros elétricos no Brasil, acho que só fazem sentido se houver contrapartidas muito enfáticas em relação a preocupações com o ambiente, né? Formas de mitigar efeitos deletérios ao ambiente que sejam originados pelo carro elétrico montado no Brasil. Então, por exemplo, eu sou contra, eu acho que não, em termos de política pública não faz sentido subsidiar simplesmente a compra de carros elétricos. Porém, né, aí não só se referindo a montadoras chinesas, uma montadora de carros elétricos no Brasil, acho que pode até ser, além de ser bem-vinda em termos gerais, ela pode até ter algum tipo de apoio, subsídio, desde que ela tenha ações bem concretas em relação a como trabalhar o descarte, as baterias, né? Quer dizer, se ela tiver compromissos bastante claros do ponto de vista do processo global de ciclo de vida do produto, né? Se ela se encarregar de descarte das baterias, tratar essas baterias, conseguir reduzir o impacto desses carros elétricos, que não é pequeno do ponto de vista ambiental, aí a gente pode até, na minha visão, discutir algum tipo de incentivo governamental.
Do outro lado, como eu falei, há que se pensar numa diversidade de iniciativas e de motorizações, né? Não só carro elétrico, a gente tem o carro elétrico híbrido, o híbrido funcionando somente a etanol é mais ambientalmente aceitável do que o híbrido funcionando com gasolina, ou gasolina e etanol. Então, tem algumas possibilidades aí de explorar diferentes formas de motorização que favoreçam a acessibilidade desses produtos para uma parcela maior da população, mas principalmente pensar a questão do transporte público. O transporte público é uma grande prioridade em termos de governo. Se há alguma coisa que o governo deveria fazer, e parece que vai fazer alguma coisa em relação a isso nesse novo programa, que a gente não conhece ainda, em termos de incentivo, em termos de pensar a mobilidade urbana, né, veículos, como forma de desigualdade e redução de desigualdade social, acessibilidade das pessoas às formas de mobilidade mais ambientalmente corretas, mais baratas, mais acessíveis, é na parte de transporte público, né, que é onde reside, vamos dizer, as maiores dificuldades, os maiores problemas em termos de mobilidade urbana no Brasil. Então, incentivos, políticas públicas deveriam se concentrar principalmente na parte de transporte público, né? E transporte público tem muitas, quer dizer, você tem a questão do ônibus, né? O transporte público em cidades, né? Como São Paulo, por exemplo, que são questões que têm a ver com o município, né? Com a prefeitura, nas quais tem que se pensar em formas de, não só, quer dizer, você viabilizar o transporte via ônibus, mas a combinação, né, aquela célebre último quilômetro, né, como combinar transporte público com eventualmente diferentes modais, sempre pensando em favorecer o seu uso pelos cidadãos, né, especialmente os cidadãos que mais usam ônibus são cidadãos de baixa renda, vamos dizer assim. Uma outra coisa que também que eu queria comentar, que eu acho que a gente, nesse último GERPISA que aconteceu em 23, esse ano, em junho, foi em Bruxelas, né? E teve uma discussão muito interessante, em que estavam lá presentes na mesa, numa das mesas, representantes da indústria, representantes do Estado, né, de pessoas ligadas a governo, Anfávia, Sindipeças franceses, né, os equivalentes franceses, e de um lado você tende a achar que o que está em jogo, por exemplo, na França, é basicamente a eletrificação, né? Então, tem toda uma política para viabilizar as empresas francesas a investirem em carros elétricos, incentivos para a compra, para o uso, etc. Mas a indústria ela é um pouco crítica em relação a isso. Ela defende que qualquer iniciativa que contribua para a descarbonização, que seja mínima, né? O objetivo não é eletrificação, e sim descarbonização. Eu acho que essa discussão que aconteceu numa das mesas lá do GERPIS, acho que é um tema, é um ponto interessante para a gente pensar qualquer país, inclusive o Brasil, né? Eletrificação é uma solução tecnológica que faz sentido, tem o seu espaço, mas em termos de Brasil, mais do que, além da descarbonização, ou juntamente com a descarbonização, essa questão da desigualdade social. As duas coisas têm que vir juntos, né? E têm que ser pensadas conjuntamente. Eu espero que esse novo programa aí do governo federal consiga pensar essa questão, né? Economia verde, política industrial voltado para dar conta da desigualdade social, dos problemas mais relevantes do Brasil, ao mesmo tempo que incorpore novas tecnologias, atrai investimentos. É um grande desafio, mas esse é o desafio que nós temos em termos de indústria automobilística no mundo e no Brasil, com características particulares também. Acho que a gente tem uma última pergunta do Lucas. Lucas, você quer fazer a pergunta aí? Opa, pode ser. Bacana. Eu Vai lá. Estava anotando aqui a chave de leitura aí. Acho que o Provinícius, né, que começou aí com essa questão, perguntando aí para o professor, né,
Então, o objetivo não é a eletrificação, mas a descarbonização, né? Do ponto de vista mais geral, a gente acaba vendo isso, né? Se a gente pega os debates, né, na União Europeia, por exemplo, né? Então, isso está muito demarcado, né, politicamente, mas do ponto de vista, né, da produção, a gente pode ver de uma outra forma. Mas minha pergunta é a seguinte, na verdade, professor. Primeiro, obrigado, né? Obrigado, Marcos. Obrigado, né, professor Roberto. Obrigado, Rafael. Eu quero que o professor, se você puder comentar nessa linha, um pouco sobre o setor de autopeças. Vai acontecer na semana que vem um encontro automotivo, né, organizado por uma equipe de imprensa em São Paulo, né, chamado Automotive Business, e lá vai ter tanto um pessoal assim que pesquisa, quanto o pessoal que produz, e também o pessoal de autopeças, né, um pouco nessa linha, vão discutir carbonização, descarbonização, eletrificação. Queria que o senhor comentasse, por gentileza, um pouco nessa linha o setor de autopeças, por favor. Obrigado. Legal, Lucas, boa pergunta. Eu diria assim, acho que a sua pergunta me abre a possibilidade de falar um pouquinho, quer dizer, de um lado a gente está falando do etanol, né, como uma alternativa tipicamente brasileira, ela está sendo extremamente defendida pela indústria, né? Eu falo assim como pesquisador, não tenho nenhum compromisso com a indústria, eu acho que efetivamente tem espaço para a gente pensar em etanol como um dos instrumentos de política pública para o Brasil interessantes e que podem, inclusive, gerar desdobramentos para fora do país também. Mas a indústria automobilística que opera no Brasil, primeiro que a gente não tem, nas montadoras, com certeza, não existe nenhuma montadora nacional, o que é uma característica muito importante para entender o Brasil e esse setor. No setor de autopeças, a gente já teve uma relevância muito grande de empresas nacionais do Brasil. Eu vivia, né, pesquisava épocas, a gente fez um estudo que eu acho bastante interessante, financiado pelo BNDES, em 2002, se não me engano, 2003, em que a gente fez uma espécie de uma radiografia do setor de autopeças no Brasil. Naquela época, a gente entrevistou muitas empresas, tinha a parceria com o Sindipeças, para acessar essas empresas, uma radiografia da presença dessas empresas, que papel que elas tinham, o que elas desenvolviam em termos de contribuição para o projeto do produto final, e esse setor de autopeças tinha o capital nacional tinha uma relevância ainda bastante grande, que já era menor do que, sei lá, nos anos 70, 80, onde você tinha empresas que talvez poucos aqui vão lembrar, Freios Varga, era uma empresa extremamente grande, né? Aquela outra, a Metal Leve era uma empresa que depois foi comprada pela Mali, justamente. Era uma empresa. A gente tinha empresas do setor de autopeças bastante importantes, empresas de grande porte que desenvolviam tecnologia no Brasil, e a gente foi perdendo esse espaço importante para a indústria nacional, e hoje, assim, são pouquíssimas as empresas de capital nacional no setor de autopeças que ainda sobreviveram. A maior parte delas ou foram à falência ou foram compradas, né, foram vendidas pelos empresários brasileiros. De tal forma que eu diria assim, a participação do Brasil nas cadeias internacionais de valor da indústria automobilística é cada vez menor, tem perdido muito a importância. Então, a indústria brasileira, ela fundamentalmente trabalha para o mercado interno, né? Hoje em dia, cada vez mais, né? Tem alguma importância do ponto de vista da exportação para a Argentina, embora isso também esteja caindo ao longo do tempo, por vários motivos, mas para países circunvizinhos aqui nossos. Então, é uma indústria que trabalha para o mercado interno, que é um mercado de pouca renda, né, é um mercado muito concentrado, então quem pode comprar os carros mais... Hoje em dia, os carros são todos carros muito caros, né, é uma parcela pequena da população, o que faz com que a indústria seja, não só das montadoras, mas também de autopeças, tenha posturas muito conservadoras, né, e um pouco por isso é que elas apostam tanto e falam tão bem do etanol, que já é uma realidade no Brasil, né, e busquem, vamos dizer assim, se posicionar como, vamos dizer assim, contrárias à eletrificação, né, contrárias à entrada
dos produtores chineses, né? E viriam com benefícios que não fazem sentido. Então, a indústria, o setor, as empresas do setor de autopeças, em parte por não terem capital nacional, não terem um enraizamento maior em termos de Brasil, elas tendem a assumir uma posição bastante conservadora e apostam muito no etanol, né, e pouco na parte de eletrificação. Então, acho que isso precisa ser questionado, precisa ser discutido, né? Até que ponto esse é o caminho para o Brasil. É isso que eu vejo em relação a esse setor. Eu não sei, muito provavelmente esse evento que vai acontecer, que é um evento, acho que anual, né, do setor não só de autopeças, mas principalmente de autopeças, acho que deve refletir um pouco dessas discussões, e certamente eles estão muito curiosos em relação a como vai ser o novo programa de incentivo à indústria que vai substituir o Rota 2030. Vamos esperar, né, os próximos capítulos aí dessa novela envolvendo o setor automotivo, que parece que vai, né, o Inovar Auto deu um impulso, o Rota 2030 nem tanto, mas essas questões mudam muito também de governo para governo, né, Roberto? Então, sim. Aparentemente, agora a gente vai ter um cenário em que mais estímulos serão dados para gerar emprego e para novos investimentos. Com essa peculiar característica de nós termos hoje empresas chinesas também entrando, né? Já tem um movimento de aquisição por uma chinesa da planta da Ford em Camaçari, outra já começou, né? Great Wall também já adquiriu a da Mercedes. Ao contrário do que a gente via com relação à Ford, que parecia inaugurar um movimento de esvaziamento definitivo da produção, né, no Brasil. Sim. Para a nossa expectativa é de que isso não aconteça, porque senão a gente não tem mais o que estudar, a não ser a desindustrialização, né? E aí os dados que o Marcos está reunindo para a gente vão desaparecer também, porque não vai ter mais emprego e trabalho no Brasil. Nesse sentido, eu queria muito agradecer, Roberto e Marcos, pela gentileza de vocês. A gente teve alguns problemas técnicos ao longo da transmissão, mas a gravação ela está sendo feita, depois a gente vai disponibilizar as duas gravações em dois vídeos separados, né, do lançamento do painel e essa exposição muito legal também do Roberto sobre a trajetória de Gerpisar. E esse material vai ficar disponível no YouTube. Eu falo também, Roberto, que quando a gente está produzindo esse conteúdo, é para que ele tenha utilidade em aulas, assim, né? E aí, o quanto vocês puderem divulgar, não só o uso do painel, mas também os podcasts, os vídeos que a gente tem, né? Entrevistas com diversos pesquisadores, que podem ser utilizadas em sala de aula, né, em atividade com os alunos, em disciplinas de trabalho, de engenharia, de sociologia das organizações, sociologia do trabalho e assim por diante. E espero que essas ferramentas tenham uma grande utilidade. Agradecer demais a disponibilidade de vocês, Marcos, quero te parabenizar pelo excelente trabalho também, pela parceria. E o Roberto também parabenizar pelo empenho em manter um tema de pesquisa sobre indústria automobilística vivo no Brasil. A gente que sabe que hoje não são tantos os pesquisadores que se interessam pelo tema como era no passado, né? Mas a gente tem tentado formar alunos, né, para que eles continuem dando continuidade a essa agenda de pesquisa aí. E aí, te parabenizar pelo trabalho à frente também do Gerpisar, que eu acho que é um baluarte aí, né, um grupo de resistência ao desaparecimento do tema. Parabéns, sucesso a todos vocês. Agradecer demais a equipe que participou aí, a Nádia, Vinícius, Maria, Lucas, e outros alunos, cumprimentar os professores, todo o público e os professores que também participaram do Cristiano,
a Sabrina participou, João Dulce, são todos integrantes também do BRAIN, né, assim como diversas outras pessoas que eu não consegui acompanhar aqui para saber se participaram. Eu vi o Roberto Mancini, colega nosso do Maranhão, o Rodrigo Wolfenbittel também, que estudou também mobilidade no Rio Grande do Sul, o nosso colega Sandro Rodrigues. Agradeço a todas e todos aí por assistirem e participarem dessa atividade nossa.